A névoa pairava sobre o Lago das Sombras como um véu fúnebre, envolvendo as águas escuras em um silêncio que parecia vivo, pulsando com segredos antigos. As árvores ao redor, retorcidas e despidas de folhas, esticavam seus galhos como dedos esqueléticos apontando para o céu acinzentado. Em São Lucas, uma vila esquecida no interior do Brasil, o lago era mais do que uma simples formação natural. Era um lugar de lendas, de histórias sussurradas à noite, quando as luzes se apagavam e o vento trazia ecos de algo que não deveria ser ouvido. Dizem que o lago não era apenas profundo, mas infinito, que suas águas guardavam algo além da compreensão humana, algo que observava, que esperava, e acima de tudo, que ali vivia a menina do lago, uma entidade tão antiga quanto a própria terra, cujos olhos vazios podiam enxergar dentro da alma de quem ousasse se aproximar. Ninguém sabia ao certo quando as histórias começaram. Alguns diziam que a menina era uma criança afogada, vítima de um crime hediondo. Outros acreditavam que ela nunca fora humana, mas um espírito nascido da escuridão do lago, uma força que se alimentava do medo e da culpa. O que todos concordavam, no entanto, era que cruzar o caminho dela era convidar a morte ou algo pior. Foi nesse cenário que 4 almas distintas, movidas por razões próprias, convergiram para o Lago das Sombras. Cada uma carregava seus próprios demônios, mas nenhum deles estava preparado para o que encontrariam. E no centro de tudo, a menina do lago os aguardava, com um sorriso que não era deste mundo. A estrada de terra que levava a São Lucas era esburacada, coisa engolida pela vegetação densa que parecia querer reivindicar o caminho. O ônibus sacolejava, seus pneus rangendo contra as pedras soltas, enquanto o motorista, um homem de pele curtida e olhos cansados, mantinha o olhar fixo à frente, como se temesse desviar a atenção por um segundo sequer. No fundo do ônibus, Clara Menezes, uma jornalista de 32 anos, segurava seu caderno de anotações com força, como se fosse uma âncora contra o desconforto da viagem. Seu cabelo castanho estava preso em um coque desleixado, e seus óculos de armação preta escorregavam pelo nariz enquanto ela lia as notas rabiscadas às pressas. Clara viera de São Paulo, movida por uma obsessão: desvendar a verdade por trás das lendas do Lago das Sombras. Ela não acreditava em fantasmas, mas acreditava em histórias. E histórias, ela sabia, sempre escondiam verdades. Sua carreira estava em declínio após um escândalo envolvendo uma fonte não confiável. E ela precisava de algo grande, algo que a colocasse de volta no mapa. O Lago das Sombras, com suas histórias de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis, era sua última chance. Alguns assentos à frente, Gabriel Costa, um fotógrafo freelance de 28 anos, ajustava a lente de sua câmera, capturando imagens da paisagem desolada pela janela embaçada. Gabriel era um homem inquieto, com olhos verdes que pareciam sempre procurar algo que ele próprio não sabia o que era. Ele viera a São Lucas por um motivo diferente, um pesadelo recorrente. Todas as noites por meses ele sonhava com um lago escuro, uma figura indistinta na água e uma voz infantil que sussurrava seu nome. Ele não contava a ninguém, mas a sensação de que o lago o chamava era tão forte que ele abandonara um contrato lucrativo para vir até aqui. Algo dentro dele dizia que, se não viesse, os sonhos nunca parariam. No assento ao lado de Clara, mas sem trocar uma palavra com ela, estava Marina Lopes, uma psicóloga de 40 anos com uma expressão endurecida pelo luto. Marina era uma mulher de poucas palavras, com cabelos grisalhos precoces e olhos que pareciam carregar o peso de uma tragédia. Ela viera a São Lucas em busca de respostas sobre o desaparecimento de sua filha, Alice, que sumira na vila 2 anos antes, aos 15 anos. A polícia havia encerrado o caso, alegando que Alice provavelmente fugira de casa. Mas Marina sabia que era mentira. Sua filha nunca a abandonaria sem uma palavra. O lago, ela sentia, tinha algo a ver com isso. Marina não acreditava em lendas, mas acreditava em sua intuição de mãe.
Por fim, no assento mais próximo da porta, estava Tomás Ribeiro, um padre de 55 anos, cuja batina preta parecia absorver a pouca luz que entrava pelas janelas. Tomás era um homem de aparência austera, com rugas profundas marcando o rosto e mãos que tremiam levemente, como se carregassem um segredo que ele não ousava confessar. Ele fora enviado pela diocese para investigar relatos de fenômenos sobrenaturais na vila, mas sua verdadeira motivação era pessoal. Décadas antes, quando jovem seminarista, Tomás visitara São Lucas e testemunhara algo no lago, menos algo que o marcara para sempre. Ele nunca falara sobre isso, nem mesmo em confissão, mas agora, com os rumores crescendo, ele sabia que precisava voltar. Não para salvar a vila, mas para salvar a si mesmo. Os 4 passageiros desceram do ônibus na praça central de São Lucas, onde o ar cheirava a terra úmida e podridão. A vila era pequena, com casas de madeira envelhecida e ruas de terra batida. Os moradores, poucos e desconfiados, observavam os forasteiros com olhares que misturavam curiosidade e medo. O lago ficava a poucos quilômetros dali, escondido na floresta, mas sua presença era sentida em cada canto da vila, menos no silêncio opressivo. No vento que parecia carregar sussurros, na sensação de que algo os observava. A pousada onde os 4 se hospedaram era um prédio decrépito, com paredes manchadas de mofo e móveis que rangiam a cada movimento. Dona Inês, a dona do lugar, era uma mulher idosa com olhos fundos e um sorriso que não alcançava o olhar. "Não vão pro lago à noite", ela avisou, enquanto entregava as chaves dos quartos. "A menina não gosta de visitas depois do pôr do sol." Clara revirou os olhos, mas anotou a frase em seu caderno. Gabriel, por outro lado, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Marina apenas assentiu, como se já tivesse ouvido o aviso antes. Enquanto Tomás apertou o crucifixo que carregava no pescoço, murmurando uma oração silenciosa. Naquela noite, os 4 se reuniram no salão da pousada, atraídos por uma coincidência que nenhum deles podia ignorar. Todos sentiam uma conexão com o lago, ainda que por motivos diferentes. Clara, sempre pragmática, sugeriu que trabalhassem juntos. "Se vamos investigar o lago, é melhor fazermos isso em grupo. Sozinhos, não sei se teremos coragem." Gabriel concordou, intrigado pela jornalista e pela possibilidade de capturar algo extraordinário com sua câmera. Marina aceitou, desde que a busca incluísse pistas sobre Alice. Tomás, relutante, acabou cedendo, mas deixou claro que sua prioridade era enfrentar o mal, não alimentá-lo. Na manhã seguinte, eles partiram para o lago. A trilha era estreita, ladeada por árvores que pareciam se inclinar sobre eles, como se quisessem ouvir suas conversas. O ar ficava mais frio à medida que se aproximavam, e o som dos pássaros desaparecia, substituído por um silêncio que pesava nos ombros. Quando finalmente chegaram à margem, o lago se revelou em toda a sua extensão. Uma vasta superfície de água negra, tão parada que parecia um espelho refletindo o céu nublado. Clara foi a primeira a se aproximar, tirando fotos com seu celular. "É só um lago", ela disse, tentando convencer a si mesma. Mas havia algo errado. A água não refletia seu rosto, apenas o céu, como se ela não estivesse ali. Gabriel, ajustando sua câmera, notou algo estranho nas imagens. Vultos indistintos apareciam nas fotos, mesmo quando ele apontava a lente para áreas vazias. Marina, por sua vez, ficou parada, olhando para a água com uma intensidade que assustava os outros. "Ela está aqui", murmurou, sem explicar quem era ela. Tomás, segurando sua Bíblia, começou a recitar uma oração em latim, mas sua voz falhou quando um som ecoou do lago. Um gorgolejo baixo, como se algo estivesse emergindo das profundezas. Os 4 se viraram ao mesmo tempo, e foi então que a viram pela primeira vez. Ela estava no centro do lago, parcialmente submersa, com longos cabelos negros flutuando ao redor da cabeça como algas. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos eram buracos negros vazios que pareciam sugar a luz ao seu redor. Ela não se movia, apenas os observava. E mesmo assim,
O medo que emanava dela era palpável, como uma corrente elétrica correndo pelo ar. Clara gritou, deixando o celular cair. Gabriel tentou tirar uma foto, mas a câmera desligou sozinha. Marina deu um passo à frente como ser hipnotizada, enquanto Tomás caiu de joelhos, murmurando palavras desconexas. Então, tão repentinamente quanto apareceu a menina do lago. Afundou na água, deixando apenas ondulações que desapareceram rapidamente. Os 4 voltaram à pousada em silêncio, cada um processando o que haviam visto. Clara tentou racionalizar, dizendo que poderia ter sido uma ilusão de ótica, mas sua voz tremia. Gabriel revisava as fotos em sua câmera, mas todas as imagens do lago estavam embaçadas, como se uma névoa tivesse se infiltrado no sensor. Marina estava convencida de que a menina era um sinal, uma pista sobre Alice, enquanto Tomás insistia que haviam encontrado algo demoníaco, algo que precisava ser exorcizado. Naquela noite, enquanto tentavam dormir, coisas estranhas começaram. Clara acordou com um som de água pingando, mas seu quarto estava seco. Gabriel sonhou com a menina, mas dessa vez ela estava dentro da pousada, parada ao pé de sua cama, sussurrando seu nome. Marina encontrou um desenho infantil em sua bolsa, menos um rabisco de uma menina com olhos negros, segurando a mão de outra figura que parecia ser Alice. Tomás, por sua vez, foi atormentado por memórias de sua primeira visita ao lago, quando, ainda jovem, ele vira a menina pela primeira vez e fugira, abandonando um amigo que nunca mais foi visto. No dia seguinte, eles decidiram voltar ao lago, mas dessa vez com um plano. Clara trouxe um gravador de áudio. Gabriel ajustou sua câmera com uma lente nova. Marina levou uma foto de Alice. E Tomás carregava um frasco de água benta e um rosário. Eles estavam determinados a confrontar a menina, mas o que encontraram foi algo completamente inesperado. Enquanto exploravam a margem, Gabriel tropeçou em algo enterrado na lama. Era uma caixa de metal, enferrujada, mas intacta. Dentro dela havia um diário, escrito em uma caligrafia infantil. As páginas detalhavam a vida de uma menina chamada Lívia, que morava em São Lucas décadas antes. Ela escrevia sobre o lago Sabra como El falava com ela prometendo coisas impossíveis. As últimas entradas eram perturbadoras, descrevendo visões de uma outra menina que vivia na água e queria que Lívia se juntasse a ela. A reviravolta veio quando Clara, folheando o diário, encontrou uma foto colada na última página. Era uma imagem de Lívia, uma menina de cabelos negros e olhos grandes, idêntica à figura que haviam visto no lago. Mas o que os deixou paralisados foi a data da foto: 1923. A menina do lago não era um espírito qualquer. Ela era real, ou pelo menos já fora, e de alguma forma ela ainda estava lá, presa ao lago, esperando. A descoberta do diário mudou tudo. Clara mergulhou na pesquisa, entrevistando os moradores mais antigos da vila, que relutaram em falar, mas acabaram revelando fragmentos de uma história esquecida. Lívia era uma órfã que vivia com uma família adotiva em São Lucas. Ela era estranha, diziam, sempre falando sozinha, sempre atraída pelo lago. Um dia, ela desapareceu, e a vila assumiu que ela havia se afogado. Mas os mais velhos sussurravam outra versão: Lívia não se afogara, ela fora sacrificada. Segundo a lenda, a vila enfrentava uma seca devastadora na década de 1920. Desesperados, os moradores recorreram a um ritual antigo, guiados por uma curandeira que afirmava que o lago exigia um sacrifício para devolver a água. Lívia, uma criança sem família, foi escolhida. Eles a levaram ao lago à noite, amarraram suas mãos e a jogaram na água, enquanto cantavam hinos para apaziguar o que quer que habitasse ali. A seca terminou dias depois, mas Lívia nunca foi esquecida. Ela voltou, não como uma menina, mas como algo mais, algo que o vingava. Enquanto Clara conectava as peças, Marina começou a ter visões. Susan Rus, ela via Alice, mas não como sua filha. Alice estava pálida, com olhos negros, chamando-a para o lago. Mamãe,
Venha comigo, ela dizia, com uma voz que não era dela. Marina acordava gritando, mas as visões só pioravam, até que ela começou a duvidar da própria sanidade. Gabriel, por sua vez, descobriu algo ainda mais perturbador. Enquanto mexia em sua câmera, ele encontrou uma foto que não lembrava de ter tirado. Era uma imagem do lago, mas no canto, quase imperceptível, havia uma figura. Não era menina, mas um homem, com uma batina preta, olhando diretamente para a câmera. Ele mostrou a foto a Tomás, que empalideceu. Isso não é possível, ele murmurou. Eu estava sozinho naquela noite. Tomás então confessou. Décadas antes, quando era seminarista, ele e um amigo, Mateus, foram ao lago para investigar os rumores. Mateus entrou na água, atraído por algo que Tomás não viu. Ele gritou por ajuda, mas Tomás, aterrorizado, fugiu. Mateus nunca foi encontrado, e Tomás carregava a culpa desde então. A foto, ele acreditava, era um aviso. A menina do lago sabia o que ele fizera, determinados a acabar com a maldição. Os 4 decidiram realizar um ritual para apaziguar a menina. Tomás liderou o grupo, usando sua experiência como padre, mas sua fé estava abalada. Ele sentia que a menina não era apenas um espírito vingativo, mas algo mais antigo, algo que transcendia o bem e o mal. Ainda assim, ele preparou um círculo de sal na margem do lago, espalhou água benta e começou a recitar orações. Enquanto isso, Clara e Gabriel investigavam a vila, procurando mais pistas. Eles descobriram que a curandeira que lhe dirara o sacrifício de Lívia ainda tinha descendentes em São Lucas. Uma delas, uma mulher chamada Dona Clara, ironicamente, o mesmo nome da jornalista, confessou que sua avó, a curandeira, deixara um livro de rituais. Nele havia instruções para selar o lago, mas também um aviso. O sacrifício de Lívia não fora o primeiro, nem seria o último. O lago exigia uma vida a cada geração, e a vila, por medo, obedecia. A segunda reviravolta veio quando Marina, examinando o livro, encontrou uma lista de nomes. Entre eles estava o de Alice. Marina desabou, gritando que sua filha não podia estar morta. Mas o livro sugeria algo pior. Alice não fora sacrificada, mas escolhida. A menina do lago, segundo o livro, não matava suas vítimas. Ela as transformava, tornando-as parte dela, parte do lago. Marina recusou-se a aceitar, mas as visões de Alice com olhos negros voltaram com mais força. E ela começou a ouvir a voz da filha, mesmo estando acordada. Naquela noite, durante o ritual, tudo deu errado. A menina apareceu novamente, mas dessa vez não estava sozinha. Figuras indistintas emergiram da água, sombras com rostos familiares. Mateus, Alice e outras vítimas do lago ao longo dos anos. Elas não falavam, mas seus olhos negros fixavam-se nos 4, como se os julgassem. Tomás tentou continuar o ritual, mas a água benta evaporou em suas mãos, e o círculo de sal se desfez com um vento súbito. Clara gritou ao ver sua própria imagem refletida na água, mas com olhos negros, como se o lago estivesse mostrando o que ela se tornaria. Gabriel, em pânico, tentou fugir, mas tropeçou e caiu na água. Quando Clara e Marina o puxaram de volta, ele estava tremendo, dizendo que vira algo nas profundezas. Não a menina, mas um vazio, uma escuridão que parecia viva, que o chamava. Ela não é só a menina, ele sussurrou. O lago é ela. Os 4 estavam agora divididos. Clara queria expor a história, publicar tudo e alertar o mundo. Marina estava obcecada em salvar Alice, mesmo que isso significasse enfrentar a menina diretamente. Gabriel, traumatizado, só queria ir embora, mas os pesadelos o seguiam, agora mais vívidos, com a menina sussurrando que ele pertencia ao lago. Tomás, consumido pela culpa, acreditava que a única solução era se oferecer como sacrifício, na esperança de apaziguar a entidade. A terceira reviravolta veio na última noite. Enquanto planejavam seu próximo passo, Marina desapareceu. Eles a encontraram na margem do lago do Peinaógua, com os olhos vidrados.
Ela segurava a foto de Alice, mas agora a foto mostrava duas figuras. Alice e a menina, Dumos, Dodas. Quando Clara tentou Puxalá, Marina se virou e seus olhos estavam negros, como os da menina. Ela é minha filha agora, Marina disse, com uma voz que não era dela. Antes de mergulhar no lago e desaparecer, desesperados, Clara, Gabriel e Tomás decidiram queimar o livro de rituais, na esperança de quebrar o ciclo. Mas ao fazê-lo, lago Riog, a água começou a borbulhar e menina emergiu, agora com o rosto de Marina, de Alice, de Lívia, de todas as vítimas. Ela não falou, mas sua presença era uma acusação. Tomás, em um último ato de redenção, entrou na água, segurando seu crucifixo. Perdoe-me, ele murmurou, antes de ser puxado para as profundezas. Clara e Gabriel fugiram, mas o lago os perseguiu. Os sonhos continuavam, as visões se intensificavam e objetos do lago menos conchas, algas, até mesmo a foto de Lívia menos apareciam em seus quartos. Clara tentou publicar a história, mas seu laptop apagou todos os arquivos. Gabriel jogou sua câmera fora, mas as fotos voltavam, agora mostrando ele mesmo com olhos negros. Meses depois, São Lucas estava ainda mais silenciosa. A pousada de Dona Inês fechara e os moradores evitavam falar do lago. Clara e Gabriel nunca mais foram vistos. Mas dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir seus gritos ecoando da água. O Lago das Sombras permanece intocado, sua superfície calma, escondendo os segredos que carrega. E nas profundezas, a menina do lago espera, seus olhos negros observando, seu sorriso prometendo que ninguém escapa para sempre.